Então, se o inferno não foi criado para os seres humanos, para quem então foi criado o inferno? É sobre isso que nós estamos explanando nos nossos estudos desta semana sobre a realidade bíblica do inferno. E a Bíblia é muito clara quando se posiciona sobre este importante assunto e esta pergunta também de vital importância. Mas existem aqueles que são opositores a esta doutrina bíblica. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo, ele instrui o jovem pastor Timóteo sobre isso. Jesus deixa muito claro que os falsos profetas, eles têm uma aparência de ovelha, mas o interior são lobos devoradores. E nos passa uma instrução que para mim ela é muito necessária na vida ministerial. Você conhece uma árvore pelo fruto que ela produz, não é pelas folhas, não é pelas flores, mas sim pelo fruto que ela produz. Uma laranjeira não pode produzir abacates, uma macieira não pode produzir azeitonas. Da mesma forma, Jesus deixa claro que os falsos profetas, apesar de serem profetas, eles produzem maldade, engano, mentira. E há um contexto de resistência à verdade. Há um contexto de resistência à palavra de Deus. E outra vez a Timóteo, no capítulo 3, versículo 8 da segunda carta, o apóstolo Paulo nos faz lembrar de dois personagens que são Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés e, inclusive, conseguiram repetir o que Moisés havia feito diante dos olhos de todos ali presentes. Confira depois em Êxodo, capítulo 7, versículo de número 11. Mas, para outros, e a primeira vez que eu ouvi esta afirmação que vou agora repetir a você, foi quando eu ainda jovenzinho estava instruindo alguém no momento de evangelização, quando apareceu um personagem, sabe, que se denominou Testemunha de Jeová, e abrindo a revistinha me mostrou dizendo que o inferno, na verdade, é uma sepultura e que há uma cessação da existência para o ímpio. No momento, como era muito novo e como eu ainda não havia ouvido falar sobre isso, fiquei um pouco apreensivo, mas estudando eu entendi que existem sim algumas referências que usam a palavra Hades, né? H-A-D-E-S, que traduzindo para a língua portuguesa traz a ideia de sepultura. Mas como a palavra Hades está lá, em algumas traduções ela soa como inferno, mas o significado é o significado de sepultura. Exemplo é Jó 17:13, Salmo 16:10 e Isaías 38:10. Mas, respondendo à pergunta inicial, o inferno é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Sim, inclusive, o texto de reflexão da nossa leitura de hoje traz a seguinte frase: o inferno como lugar de prisão dos anjos caídos. E o texto indicado é 2 a Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz: pois Deus não poupou os anjos que pecaram,
mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Qual é a ideia que temos aqui? Ao ler o texto, o contexto, o pré-texto. A ideia que temos aqui é que o inferno é um lugar de prisão dos anjos caídos. Alguns anjos caídos estão aprisionados em um lugar chamado inferno. O inferno não é a academia de Satanás. O inferno não é um lugar de lazer do diabo. Ele não gosta do inferno. Ele não quer ser lançado no inferno. E é bom lembrar que o inferno aqui é só uma antessala de espera, porque aqueles que foram julgados e condenados no futuro, escatologicamente falando, serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz que Satanás foi lançado do lago de fogo, onde estava a besta, o anticristo e o falso profeta. Estes personagens são aqueles para os quais o inferno foi criado. Para Satanás, a besta, o anticristo, falso profeta e os demônios. Mas quanto ao homem ser levado ao inferno? Nós temos na Bíblia a história do rico e Lázaro. O que significa o homem ser levado ao inferno? Significa que ele fez uma escolha de se opor a Deus. O pecado é uma barreira que separa a criatura do Criador. A pessoa decidiu conscientemente lutar contra Deus. E o texto que citamos aqui, mais no início da nossa preleção, 2 Timóteo 3:5, 2 Timóteo 3:8, Mateus 7:15 e o exemplo citado de Êxodo 7:11, são pessoas que decidiram se opor a Deus, agir contra Deus, trabalhar contra Deus. Estas pessoas, por escolha, serão também lançadas no lago de fogo, que é a segunda morte. Mateus 23:33, Jesus descreve o inferno como castigo eterno, como fogo eterno. O texto disse: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Olha, eles escolheram a conveniência. Isso é a hipocrisia dos fariseus, assunto que podemos mencionar mais à frente. Mateus 25:41, versículo 46, diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado, olha a resposta à pergunta inicial, preparado para o diabo e seus anjos. 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Meu amigo, hoje você tem diante de você uma escolha de servir a Jesus. Que você faça jus a esta grande oportunidade ofertada pela graça de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Me despedindo, desejo abraços, sucesso, felicidade, boa escolha e o convite está de pé. Inscreva-se nesse canal, comente sem moderação, acione o sininho da notificação e nos ajude a ir cada vez mais longe, contribuindo com o nosso trabalho através do QR Code que aparece na tela ou o endereço de Pix que aparece na descrição. Paz do Senhor!